Olá! Muitas e boas mudanças têm ocorrido no panorama do ensino médio no Brasil. Nos últimos anos, além de dezenas de novas instituições técnicas criadas, investimentos têm sido feitos e um professorado jovem e qualificado tem ocupado espaço e promovido uma reviravolta nesse cenário. Um bom exemplo vem de Floriano, no Piauí. Para falar sobre criatividade no ensino médio, recebemos em nosso estúdio o professor Ribamar Júnior. Ele é do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano, instituição ligada à Universidade Federal do Piauí. Olá, professor, seja bem-vindo. O senhor se criou em Teresina e depois fez o mestrado e o doutorado aqui na Universidade de Brasília. O que o levou a se fixar em Floriano? Na verdade, o que acontece, quando eu vim fazer o mestrado aqui na UNB, aqui em Brasília, eu não tinha nenhuma intenção, na verdade, de voltar para o Piauí. Imaginava que tinha que ser daqui de Brasília em diante. E aí, depois de terminar o mestrado, voltei, passei mais 6 meses lá numa escola que eu já trabalhava, em Teresina, e aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso dos colégios técnicos, que são escolas vinculadas à Universidade Federal. E a vaga que tinha de língua portuguesa era para Floriano. E aí, interessante porque eu acreditava que eu ia trabalhar português técnico nos cursos técnicos que a escola oferece. E ao chegar lá, eu fui surpreendido porque eu ministro aula de língua portuguesa nas turmas de ensino médio que fazem a concomitância com o ensino técnico. E aí, no início, confesso que não me identifiquei muito, mas com o tempo, com as atividades que eu fui fazendo, eu fui me identificando e acabou que estou engajado com o ensino médio, por isso que estou lá. Agora, inicialmente a expectativa era dar aulas de português, né? Português técnico. Como é que surgiram os projetos? Ao chegar, porque eu cheguei em outubro de 2009, então o processo já estava no final praticamente. E eu tive que dar aula em uma turma. E observei que eles tinham uma leitura muito limitada mesmo. Então, você levava um texto e eles não conseguiam perceber as entrelinhas. E aquilo foi me inquietando. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para esses meninos desenvolverem a leitura, principalmente. Então, a partir daí, foram surgindo os projetos. E podia falar um pouco sobre alguns deles? Tem 2 projetos que me chamam muito a atenção. O primeiro é o Pipoca Cultural. Eu faço isso no primeiro ano do ensino médio, porque ele está chegando na escola com aquele conceito de gramática. Então, ele espera a aula de gramática. E eu falo para eles que eles precisam aprender a ler. Então, já que eles escutam música, já que eles assistem filmes e eles leem, então, vamos tentar aproveitar isso. Então, a gente trabalha com o que chama de produtos culturais. Porque eles estão o tempo todo no celular, em casa, estão assistindo filmes e lendo livro. Então, no Pipoca Cultural, eles escolhem os livros e os filmes que eles querem trabalhar e, a partir daí, eles vão produzir pequenos trailers. Tentar convencer os outros colegas a se interessar por aquele produto. Geralmente é individual, ou duplas, ou grupos? A gente sempre forma grupos, porque aí eu acredito que, até eles entenderem que precisam também aprender a trabalhar em grupo. Então, o projeto também leva a isso, Tem a leitura por trás, mas trabalhar em grupo é importante também. E o outro projeto é o Polêmicas em Debate. A gente faz isso no segundo ano. Como o aluno já vem do primeiro ano com uma prática de leitura melhor, então no Polêmicas em Debate eles vão para o auditório do nosso campus e vão debater temas polêmicos. E aí é o momento de trabalhar a oralidade, a construção do texto oral. E é interessante porque movimenta toda a escola. Os alunos do segundo ano são divididos em sim e não. Então, por exemplo, a redução da maioridade penal. Então, um grupo que é a favor, um grupo que é contra, e eles vão debater. E eles são os próprios protagonistas, porque nem eu, como professor, eu fico lá na plateia só assistindo. Quem media é um aluno, os debatedores são os próprios alunos, e quem faz toda a organização também são os próprios alunos. Então, esses 2 projetos são bem interessantes. Qual foi o resultado disso, professor, em sala de aula, como foi a relação deles com a língua portuguesa depois desses projetos?
Eu percebo, porque assim, atualmente eu não estou ministrando aula no terceiro ano do ensino médio, mas eu já estive. E eu percebo que a maneira como eles comunicam, o olhar, a criticidade aumentou muito, mudou demais, né? Então, aquele meu aluno estava no primeiro ano, muito tímido, por exemplo, ou tinha um pensamento ainda muito tímido, ou uma visão ainda um pouco de senso comum, a partir dos projetos que são desenvolvidos por nós, esse aluno consegue se sair bem. Inclusive, tem alunos que tiram notas muito boas, por exemplo, no Enem, né, na redação. Então, aquele aluno que no primeiro ano ele até faz como treineiro, por exemplo, e tirou 300, 400 pontos, quando ele chega no terceiro ano ele consegue atingir acima de 800 pontos. Agora, esses 2 projetos também levaram a outros projetos. Você poderia falar um pouco sobre eles? O que a gente tenta fazer no laboratório é o seguinte: no primeiro ano a gente tenta desenvolver a leitura, porque o aluno, como eu já falei, né, anteriormente, vem com uma leitura muito pequena. Então a gente oportuniza isso para o aluno. Então a gente faz 2 projetos, que é o Procultural, que eu já citei, e o Leitura em Cena, que são leituras de obras clássicas adaptadas para o aluno, para o adolescente. Então, por exemplo, um título, Dona Casmurro e seu Tigrão. Então, o rapaz, protagonista da história, ele é todo musculoso, sarado, preocupado com o corpo e é homofóbico. E acha que a namorada está traindo ele com o melhor amigo. Então, faz uma relação com o Dom Casmurro. Então, ele aprende o clássico e discute um problema voltado da sua temática, né, juvenil. No segundo ano, já que ele já tem essa prática leitora, a gente tenta trabalhar a questão da oralidade no Polêmicas em Debate, bem como tentar relacionar o técnico com o ensino médio, que é o projeto Quer Que Eu Desenhe, que são produções de infográfico. Ele vai ter que traduzir aquele conhecimento que ele está vendo no curso técnico, numa linguagem mais simples, em forma de infográfico. E no terceiro ano, a gente pensa nele como cidadão. E aí também a gente vai trabalhar textos, porque a gente não pode esquecer que o aluno que está lá fazendo o técnico, o técnico ou o médio, ele também quer ingressar no ensino superior. Então, ele também quer sair bem no Enem. E, além disso, desses projetos de sala de aula, vão surgindo outras coisas na própria escola. Por exemplo, a gente fez um sarau no ano passado, em que os alunos, porque eles cantam, dançam, tocam vários instrumentos, então toca sax, toca violino. Então a gente tenta aproveitar e aí construímos todos os talentos. Todos os talentos. E aí repercutiu muito, porque a gente fez o sarau na véspera do segundo turno, e mais a sala das eleições. Das eleições do ano passado. E é interessante porque nós tínhamos 200 alunos na sala, né, no laboratório, participando do sarau. E vendo isso, essa questão dos talentos, surgiu o Som do Intervalo, que é um projeto que a gente realiza às quartas-feiras, na hora do intervalo. Esses meninos que cantam, que dançam, que tocam, que cantam. Inclusive, eu participei de uma das apresentações cantando com alguns dos alunos. Então, um projeto vai sempre levando a outro. Agora, eu fico pensando, quem está nos assistindo em casa, se perguntando, e os recursos, né? Será que em Floriano tem mais dinheiro do que no restante do Brasil? Como é que vocês têm driblado a falta de dinheiro? Ou realmente tem recursos para investir? Esse negócio de recursos é sempre um assunto delicado. Acontece o seguinte, a escola ela foi construída para formar profissionais técnicos, né? Então, hoje é que a gente vê que a pesquisa, a extensão, ela está começando a ser incorporada na própria instituição. Então, isso é novo também. Então, era preciso observar um produto. Então, no início, há aquela resistência, as pessoas olham meio atravessado, mas e eu sempre tentando mostrar que era importante. Então, no início, os recursos saíam do próprio bolso, para fazer com que algumas coisas caminhassem. E mais recentemente, né, ano passado, eu submeti um projeto de pesquisa para o CNPq e tive apoio. Então, a gente recebeu uma verba pequena, mas
bastante importante para a gente dar um upgrade, digamos assim, uma guinada nos projetos que a gente desenvolve. Como é o nome do projeto? Múltiplos letramentos na educação profissional e tecnológica. Ok. Então, a partir disso, a gente conseguiu comprar computadores, alguns livros, uma caixa de som, microfone. Então, aqueles recursos que eram mais imediatos para a execução, tanto dos projetos de sala de aula, como para os projetos de pesquisa no laboratório. Muito bem. Professor, qual tem sido o impacto, né, desses projetos, dessas novidades, na própria cidade de Floriano, no estado do Piauí e em outros lugares? Eu acredito que o professor que vai nos assistir, né, está nos assistindo, ele fica sempre esperando orientações, sugestões, fórmulas de como que ele pode fazer, né, na sua sala de aula. Eu uso muito as redes sociais, então o Facebook, o Instagram, o Twitter, eu acho que é a principal ferramenta para divulgar tudo aquilo que a gente faz. E por usar esses mecanismos, a gente tem conseguido criar uma rede com professores de outros estados. Recentemente eu estive na Universidade Federal de Minas Gerais, fui convidado por um grupo lá, o Texto Livre, Laboratório Semiotec, para falar sobre o laboratório. Então, o convite surgiu a partir das minhas interações do laboratório nas redes sociais. E aí é interessante porque as pessoas começam a conversar, a pedir ideias, como é que eles podem fazer isso na sala de aula. Em relação à cidade, como a prática, por mais que eu já esteja lá, vou completar esse ano 6 anos, ela está começando a sair do muro do próprio colégio. Porque uma coisa que me incomodava muito é que as nossas práticas ficavam dentro exclusivamente da escola. E agora não, a gente está conseguindo alcançar outro lugar. Então, a gente consegue ir nas outras escolas. Então, por exemplo, o sarau, que é a nossa... acho que é o elemento que a gente consegue interagir mais com as outras escolas, porque aí eles participam e aí vão conhecer o laboratório. Então, a gente, por exemplo, todo dia, praticamente, sempre tem alguém, um aluno, ou do instituto, ou de uma outra escola de ensino médio, que vai lá, porque tem um amigo que fala, olha, lá no Colégio Técnico tem uma sala legal, que a gente faz uma série de atividades, que a gente fica lá na hora do almoço tocando música, tem livros. Então, acho que é o boca a boca que está chegando para os outros alunos, né? Tanto é que esse ano muitos alunos fizeram o teste seletivo para estudar e optaram em ficar no Colégio Técnico Floriano por conta do laboratório. E aí, de repente, você está tendo uma escola pública que é referência, né, na cidade, no estado, e isso está motivando as pessoas, né? Coisas boas, de repente, só surgiam de escolas particulares, né, por ter mais recursos, poder fazer investimento. E aí você vê a escola pública também, isso traz um impacto, né, sobre a comunidade local, né? E uma coisa que também é muito importante em relação a isso é que lá na cidade de Floriano tem uma TV. Então, eles também são muito interessados no que está acontecendo nas escolas. Então, se você faz uma ação, um sarau, por exemplo, como esse, chega até o pessoal da TV, eles vão lá, gravam. Então, isso também, de alguma forma, ajuda muito na divulgação daquilo que a gente faz. Mas acho que o nosso grande material de divulgação é aquilo que é o nosso aluno. Porque ele sai comentando dentro de casa, sai comentando para os vizinhos. E é interessante porque eu já dei aula para 3 alunas, 3 irmãs, né, 3 gerações. Então, estou agora na 3ª irmã, digamos assim. Então, as outras 2 foram minhas alunas. Escolheram estar lá no Colégio Técnico por conta do trabalho do laboratório. Agora, professor, é uma coisa interessante, né? O fato de o senhor ter se especializado, né, ter se tornado mestre, doutor, e de repente fica numa cidade pequena e fazendo investimento em ensino médio, podia estar dando aula numa universidade. Como é que é isso para o senhor, essa opção, né? Eu sei que as coisas podem mudar daqui a um tempo, mas já são 5, 6 anos de uma opção. Como é que foi isso? Aquilo que eu falei bem no início, né? Eu não tinha essa expectativa de estar lá onde eu estou hoje, no Colégio Técnico Floriano. Acabou que eu fui me envolvendo.
E eu acho que é para quebrar esse paradigma de que todo professor doutor tem que estar no ensino superior. Eu acredito que podemos, né, contribuir com o ensino médio, mesmo sendo doutores, né? Então, eu me sinto extremamente envolvido, engajado com o ensino médio, acredito, né, na causa e me sinto extremamente realizado. Mas isso também não faz pensar que está tudo certo, está tudo muito bonitinho, está tudo ok. Não, tem muita coisa que precisa mudar, a estrutura precisa melhorar, mais financiamento precisa vir. Mas foi uma escolha e eu fui muito feliz na minha escolha porque eu consigo ver, né, na convivência com os meus alunos o crescimento daquilo que a gente está fazendo, tem resultados, né? A gente percebe que o aluno cresce efetivamente, que o aluno ele se interessa mais até pelo próprio ensino médio, porque às vezes ele acha que é só o professor que vai dar aula e pronto. E aí você tem uma atividade diferente, então isso ajuda a mudar até a própria concepção do ensino médio. Uma coisa que a gente não falou, mas assim, o senhor também continua com uma produção na sua área de formação, né, que é na linguística, análise do discurso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco o que o senhor anda fazendo nessa área, que às vezes as pessoas pensam, não, foi para o ensino médio, está só trabalhando nesse nível, quando na verdade o senhor tem uma outra produção também, né? Isso que também foi uma escolha, né? Eu resolvi seguir dois caminhos. O ensino médio, essa questão do ensino de língua materna por meio das tecnologias e o lado daquilo que eu estudei no mestrado e doutorado, que eu pesquisei sobre educação inclusiva, fazendo uma pós-análise crítica. Então, eu permaneço também, continuo pesquisando sobre isso, com algumas publicações, né, organizando cursos, publicações, escrevendo artigo, até porque eu acho que também é uma outra área que é muito importante, que é a da educação inclusiva. Então, eu continuo ainda escrevendo, publicando, apresentando trabalho. Inclusive, eu tenho 2 alunos do curso da pedagogia que fazem pesquisa sobre educação inclusiva, justamente para não perder esse vínculo, né, que é importante com a análise crítica. E também tem um blog, tem participação em eventos, tem mais coisa aí, professor, que eu sei. Multi, né, digamos assim. Uhum. Eu comando um blog, o Ribas Ninja, que lá eu faço divulgação de eventos na área de letras, linguística, literatura. Participo sempre de vários eventos. Estou sempre convidando os amigos para viajar comigo, para participar de eventos. Sou blogueiro, estou no Twitter, né? Então, tento fazer uma série de coisas, sempre pensando na educação, sempre pensando em contribuir, né? Tá certo. Bom, a gente conversando aqui com um professor de língua portuguesa, a gente não pode deixar de fazer a pergunta sobre o acordo ortográfico, né? Em que pé está, e as repercussões que tem tido. Como é que o senhor vê essa questão? Eu sempre brinco com os alunos em relação a isso. Eu tento, na sala de aula, mostrar para o aluno o quanto que é importante ler e escrever. E é claro que se o acordo é uma norma, é uma lei, ela precisa ser cumprida. E confesso que a gente não tem discutido muito isso, né, no nosso contexto. Mas eu acredito que é importante para o aluno, né, ele ter essa dimensão de como anda o novo acordo. Eu acredito que é mais uma medida de convenção do que uma medida no seu cotidiano, por exemplo. Sim. Né? Então, acaba que muitas vezes a gente até deixa de lado. Assim, são tantas as atividades que a gente faz que acaba que a gente esquece essa questão do novo acordo. Mas até porque a gente usa um livro didático, nós temos que usar um livro didático, e dentro do próprio livro tem algumas atividades sobre o novo acordo, que é quando a gente lembra dessa questão. Um termo que se usa muito, né, na academia, mas não só, é a questão do empoderamento, né, de jovens a partir do uso da sua língua, de amar a sua língua, de fazer trabalhos. O que o senhor tem visto isso nos seus alunos, né? Não só durante ali o período que estão no ensino médio, mas depois, alunos que já se formaram. Eu acho que um grande exemplo é o Elton,
ele foi aluno nosso, e uma coisa que me encantava muito é que ele falava que queria ser professor. Eu achava isso muito estranho, né? Um aluno está no ensino médio e toda a inteligência que ele tinha, ele queria ser professor, e de matemática. E eu fiquei muito feliz, né? Então, de ajudar ou a contribuir nessa formação. E é tão interessante que o tempo que ele passou comigo, sendo meu bolsista do PIBIC Júnior, ou PIBIC Ensino Médio, como é chamado lá na Universidade Federal, e como ele tem levado toda essa bagagem, ou todo esse conhecimento que ele aprendeu, né, ou adquiriu lá no laboratório, no curso de matemática, na licenciatura. E recentemente ele mandou um trabalho que ele havia feito numa escola, né, da educação básica lá de Floriano, resultado de uma disciplina lá do curso. Então, eu acho interessante como esse aluno, né, tem tentado, na sua formação, se engajar também. E tem uma outra aluna que está fazendo curso de Direito, mas ela fala que como ela conseguiu alcançar outras coisas a partir das atividades que ela participou no nosso laboratório. Então, isso é muito gratificante, né? Assim, de ver um outro aluno te mandar uma mensagem inbox no Facebook, pessoal, eu agradeço o senhor ao laboratório porque eu consegui tirar 800 pontos. Então, eu vejo que esse aluno, ele consegue se firmar melhor, porque aí ele aprendeu a usar a língua da melhor forma. Então, e a partir daí, ele vai conseguindo conquistar, né, outras coisas em outros lugares. Muito bem. Professor Guiomar Júnior, muito obrigado pela sua entrevista e ter aceitado o nosso convite. Nós conversamos aqui sobre criatividade no ensino médio com o professor Guiomar Júnior, que é do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano, no Piauí. Você pode sugerir temas para o programa Cidadania pelo Alô Senado, no telefone 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. E se quiser rever este ou outro programa, é só acessar o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. O Cidadania fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.